A gente começa o Visão CNN de hoje com toda a repercussão sobre o julgamento do deputado Daniel Silveira. O parlamentar, você sabe, foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por conta dos ataques que fez ao Supremo Tribunal Federal. 11 dos 10 ministros da corte votaram pela condenação. Apenas Nunes Marques votou contra. A crítica dos bolsonaristas, então, sobrou para o ministro André Mendonça, ex-ministro de Bolsonaro. Ele votou pela condenação do aliado do presidente. Hoje decidiu ir às redes sociais e explicar essa decisão. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Pedro Teixeira. A gente conversa com ele agora ao vivo. Oi, Pedro, boa tarde. O ministro André Mendonça foi lá para as redes sociais se justificar, né? Exatamente, foi um tweet quase como uma defesa, viu, Lu? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Visão CNN. Ele usou as redes sociais para se defender, isso porque as críticas em cima dele depois do voto que participou da condenação do deputado Daniel Silveira, ele que foi um dos 2 ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para a Suprema Corte, votou em favor da condenação. E aí apoiadores do presidente, principalmente parlamentares também ligados ao presidente Jair Bolsonaro, criticaram a decisão do ministro André Mendonça de condenar o deputado Daniel Silveira. A gente tem as 2 publicações que o ministro fez nas redes sociais, vou pedir para o pessoal colocar na tela. Na primeira, ele disse o seguinte: diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. E depois ele completa em uma outra publicação: como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja, há formas e formas de se fazerem as coisas. E é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Foi este o tweet, esta manifestação do ministro André Mendonça como uma forma de se defender das críticas depois que ele votou pela condenação do deputado Daniel Silveira. É importante ressaltar que ele indicou uma pena menor do que a indicada pelo ministro relator Alexandre de Moraes, mas votou sim pela condenação do deputado. Questões importantes envolvendo este julgamento, Lu e todo mundo que nos acompanha neste feriado, tem uma questão que foi antecipada ontem pela nossa analista Thais Arbex sobre uma possível inelegibilidade do deputado Daniel Silveira, e parte do STF interpreta que com a condenação de ontem, o deputado se torna inelegível para as eleições deste ano. Isso porque, na avaliação dessas pessoas, o crime que foi julgado ontem pela corte, ele pode ser configurado como um crime contra a administração pública, e aí ele iria ser qualificado nesta questão que torna o deputado inelegível. São questões importantes que serão debatidas a partir de agora. Os advogados de defesa do deputado Daniel Silveira podem recorrer da decisão, então a corte deve se reunir novamente para interpretar alguns pontos que serão indicados pela defesa do Daniel Silveira. Tem também a possibilidade de que o mandato do deputado seja cassado. São repercussões importantes que serão debatidas a partir de agora, depois da condenação por 10 votos a 1 do deputado Daniel Silveira por críticas ofensivas, principalmente a ministros da Suprema Corte, utilizando as redes sociais. Eu volto com vocês.